Olá, vamos dar início à nossa quarta aula do curso de Introdução à Esquizoanálise e dessa vez a gente vai responder a pergunta: o que são os corpos desejantes? Como entender esse conceito? E de maneira provocativa eu coloco essa colocação aqui nas três prisões que Deleuze e Guattari querem destruir: o corpo, a mente e o sujeito. A gente vai entender isso ao longo da aula, mas já de maneira introdutória a gente está falando então que esses conceitos ou essas maneiras de compreender o que somos, né, corpo, mente, sujeito, a gente pode pensá-los aqui também como uma espécie de armadilha ou de prisão, e que esse conceito de corpo sem órgãos nos ajuda a compreender. Bem, então um dos conceitos mais mal compreendidos de Deleuze e Guattari é o corpo sem órgãos. Sem sombra de dúvida, é um conceito talvez mais controverso e que dificilmente as pessoas acabam compreendendo. Por isso que essa aula vai ser até um pouquinho mais longa do que as outras, acredito eu. Então, longe de ser uma abstração teórica ou até mesmo uma noção estática, pensando numa questão de uma definição do o que é o corpo sem órgãos, a gente tem que entender que ele é apresentado como uma espécie de campo de batalha, um horizonte prático e um projeto ético de libertação. Ou seja, corpo sem órgãos enquanto um conceito, a gente não vai tomar como uma abstração, muito menos como uma definição. Se a gente for pensar aqui para explicar o que é, se a gente for tentar dizer sobre o que é, a gente pode pensar aqui num campo de batalha no sentido do campo de imanência, como eu já venho falando em outras aulas. Então, Deleuze e Guattari insistem que ele não é uma noção, um conceito, mas antes uma prática, um conjunto de práticas, né? Esse é um trecho que está no capítulo Como Criar para Ser um Corpo Sem Órgãos, lá no Mil Platôs. Essa afirmação inicial desloca fundamentalmente o terreno da análise. Não se trata de definir o corpo sem órgãos como um objeto, mas de compreendê-lo como um verbo, uma ação contínua de experimentação, um processo de desmantelamento das estruturas que nos aprisionam e uma busca incessante por novos modos de vida. Ou seja, se a gente está falando que o corpo sem órgãos é um projeto ético, então aí sim, como que eu compreendo esse projeto ético? Bom, compreendo a partir da experimentação, compreendo a partir desse processo de desestruturação, compreendo a partir dessa busca por novos modos de vida. Então, o propósito fundamental dessa prática, ou desse projeto ético, é libertar o corpo de um tal de juízo aqui, e dessa também interpretação, né, do que a gente está chamando de interpretação, que organizam a nossa existência, ditam nossas funções e limitam as nossas potencialidades. Vivemos imersos em automatismos, sejam eles biológicos, sociais, linguísticos, que nos impedem de aceder, né, de conseguir acessar a nossa verdadeira potência criadora. O corpo sem órgãos é a resposta a esta condição, a superfície onde pode travar a guerra contra os padrões estabelecidos e onde a existência pode ser vivida como criação contínua. Por isso esse campo de batalha, porque se a nossa vida tende a certos automatismos, por conta de fatores que vamos entender, né? Então, onde que a gente resiste a isso? Ou como resistimos a isso? O corpo sem órgãos seria essa resposta. O próprio termo é uma provocação deliberada. A justaposição aparentemente ilógica de corpo e sem órgãos foi concebida de maneira a gerar um excesso de sentido que coloca em movimento o intelecto e a imaginação. Então, se a gente pergunta, né, corpo sem órgãos, o que você pensa a partir disso? Quais são as ideias que surgem a partir disso? Esse excesso de sentido, né? Porque dá para você ficar ali tentando, refletindo, pensando, quebrando a cabeça. É nesse sentido que eles, então, apresentam esse conceito. A expressão não descreve apenas uma prática, ela a encena. Ao resistir a uma categorização fácil, a terminologia força o leitor a abandonar os seus órgãos pré-existentes com uma expectativa de uma definição clara e estável, e a engajar-se com a ideia num plano mais fluido e intensivo. Então, quando você provoca dessa maneira e você resiste a essa definição, você acaba forçando a pessoa também a já começar a produzir algo diferente. Por isso que compreender o corpo sem órgãos já é iniciar um microexercício de desestratificação desse próprio pensamento. Então, esta aula propõe a ser uma orientação através deste território complexo. A jornada começará nas origens viscerais do conceito, nesse grito artístico do Antonin Artaud, e seguirá para sua articulação filosófica como uma ferramenta para analisar o desejo, o poder e a subjetividade. Exploraremos a oposição fundamental entre o corpo sem órgãos e o organismo, detalharemos as prisões ou os estratos que ele vai procurar desmantelar e abordaremos uma questão prática do como criar para si um corpo sem órgãos. Por fim, então, a gente vai mapear os perigos inerentes a esse processo e observaremos as suas manifestações concretas na arte, na literatura, revelando o corpo sem órgãos não como uma utopia, mas como um horizonte prático para a experimentação e a liberdade. Bem, então como que surge esse termo, vamos chamar assim, né, do corpo sem órgãos? Como eu já falei ali, então surge aqui, com o Antonin Artaud.
e essa noção do para acabar com o juízo de Deus. Para compreender toda essa profundidade e a urgência desse conceito, é imperativo regressar à sua gênese, que não se encontra nos corredores da academia, mas numa vida de um poeta, na vida de um poeta, de um ator, de um dramaturgo, que é o Antonin Artaud. Deleuze e Guattari, eles vão acreditar explicitamente ao Artaud a cunhagem do termo retirado da sua peça radiofônica lá de 1947, chamado Para Acabar com o Juízo de Deus. Então o Artaud ele tinha essa peça que ele, bem, das rádios novelas, né, então também tinha essa peça de rádio, na qual ele se chamava Para Acabar com o Juízo de Deus. Você consegue encontrar no Google essa peça, inclusive, tá? É só jogar o nome e vocês encontram. Bom, então, abre aspas aqui. Quando tiverem conseguido um corpo sem órgãos, então o terão libertado dos seus automatismos e devolvido sua verdadeira liberdade. Esse é um trecho do Para Acabar com o Juízo de Deus. Quando tiverem conseguido um corpo sem órgãos, então o terão libertado dos seus automatismos e devolvido a sua verdadeira liberdade. Esta frase não é um mero aforismo, mas o culminar de uma vida dedicada a uma guerra visceral contra todas as formas de controle. E a gente vai entendendo aos poucos por quê, né? Então estamos tratando aqui de um ator, de um dramaturgo, que também a gente vai falar que ele foi diagnosticado com esquizofrenia e ele foi submetido a anos de internamento em hospitais psiquiátricos. O Artaud, por conta da sua condição psiquiátrica, por conta de questões de saúde, ele era submetido a internações. E lá ele sofreu tratamentos brutais, como terapia de eletrochoque, né? Então ele ficou preso, porque, enfim, manicômio até esse período. Mesmo que já tivesse uma mudança como hospital psiquiátrico, ainda o funcionamento era muito manicomial. Então ele está gritando, ele está lutando contra isso que aconteceu com ele. E a sua arte se tornou uma forma de resistência forjada nesse extremo sofrimento físico e mental. O seu projeto, o Teatro da Crueldade, era uma tentativa de criar uma forma de expressão que contornasse a representação racional e textocêntrica para falar diretamente às instâncias viscerais dos espectadores. Então, o Artaud é conhecido por criar chama assim, de uma espécie, de um tipo de teatro, né, que seria o teatro da crueldade. Então, exigia que o ator se desnudasse das suas máscaras sociais, dissecasse seu próprio condicionamento e alcançasse um ato total, uma comunicação de intensidades puras, sem a mediação de filtros morais da mente. Este teatro era um precursor direto do foco do corpo sem órgãos na intensidade em detrimento do significado. Ou seja, aqui se preocupa muito mais com as intensidades do que com o que é, ou o significado, a definição. E aí, se vocês procurarem no YouTube, vocês vão encontrar algumas peças de teatro, né, inspirados no Teatro da Crueldade do Artaud. Mas aqui eu trouxe um trechinho para a gente poder ver. Spurt of Blood isn't a traditional story. It's a symbolic performance that delves into emotions and inner anguish. Why that? It's terrible on my heart. Yeah, oh, and we get it. Well, we're all in shit on the middle. Yeah, yeah. These are the oh, yeah, what? These things on the medical. It was that. Oh, there, yeah. So I devised a series of... Bem, então como dá para observar, né, o que quer dizer essa questão da intensidade em detrimento do significado? A intensidade no sentido da expressão ali, então não estão falando de amor, é uma questão de uma angústia, de uma relação com a vida intensa, né? Então entre aquela angústia e também o amor e ansiedades e coisas, e como que os atores estão se expressando ali, como eles estão manifestando isso. É dessa maneira, né? Sem você ter necessariamente essa noção racional, textocêntrica, que vai descrever todo o processo, narrar toda a história. Não, eles estão expressando ali, estão vivendo, tentando representar essas emoções, tentando representar o que é sentir aquilo. É nesse sentido da intensidade. Então o alvo principal do Artaud era o que ele chamava de juízo de Deus. Este juízo não se referia apenas à religião organizada, mas a todo e qualquer sistema transcendente que impõe uma ordem hierárquica e um propósito final ao corpo e ao pensamento. Para Artaud, então, a crueldade significava a necessidade de extirpar pelo sangue e, através do sangue, a Deus,
o acidente bestial da anormalidade humana inconsciente, né? Isso é um trecho de um texto dele chamado Carta aos Médicos-Chefes dos Manicômios. O juiz de Deus, então, é esse principal organizador supremo que nos diz o que é um corpo, melhor, né? O que o corpo é, o que deve fazer e o que é normal. Essa força transcendente que nos aliena da nossa própria potência imanente. A sua busca por um corpo sem órgãos era, portanto, uma revolução ontológica e política. Ou seja, o Arthur está tentando se desprender disso, daquilo que se dizia, o que você deve ser, como deve funcionar, o que é o normal. Já que ele também ali, ele era o anormal, né? Ele era o patológico, ele era o excluído, ele era o internado, ele era o que sofria eletrochoque, o que ficava preso no manicômio e por aí vai. A apropriação do conceito de Deleuze e Guattari não foi, assim, um mero empréstimo terminológico, foi a adoção do projeto político-teológico de Artaud. O juiz de Deus de Artaud é a manifestação última de um princípio de transcendência que organiza a vida a partir de fora. Essa ideia de dizer o que já está, como as coisas funcionam, né? Já tem tudo pronto fora. Nós não precisa pensar para que fazer, por que viver, o que significa. As coisas estão dadas. O corpo sem órgãos, em contrapartida, é esse plano de imanência, o campo onde a vida se organiza a partir de dentro, através de seus próprios fluxos, conexões e intensidades. A origem do conceito revela o compromisso fundamental, substituir um modelo transcendente de organização, Deus, organismo, Estado, por um plano de auto-organização imanente, o corpo sem órgãos, o desejo e as conexões rizomáticas. E a gente precisa, então, entender o que é um corpo, né? E pensando nessa relação com o corpo sem órgãos, ou essa oposição entre o corpo sem órgãos e o organismo. Para poder compreender isso, é essencial começar a desconstruir os próprios termos corpo e órgão, e situá-los em oposição ao conceito de organismo. Deleuze e Guattari, eles operam uma redefinição radical desses conceitos para estabelecer o campo de batalha onde a liberdade é disputada, né? Onde, então, esses modos de vida, essa possibilidade de existir é disputado, onde você ali vai pensar por si, você vai sentir por si, você vai definir por si, vai significar por si. Então, primeiramente, um corpo não se refere a uma individualidade ou um organismo delimitado. É um campo pré-individual, uma superfície ou um plano onde o desejo se move e as intensidades circulam. É o plano de pura potencialidade, o fundamento que precede e possibilita o surgimento de qualquer identidade ou forma específica. Em segundo lugar, um órgão é uma parte funcional de um todo, definido pela sua teleologia, ou seja, pelo seu propósito, função ou objetivo, que geralmente está ligado à sobrevivência. O olho é para ver, o estômago é para digerir. Cada órgão é uma ferramenta com uma finalidade pré-determinada. Ou é assim que a gente aprende, né? Então você tem os órgãos que funcionam para isso, para isso, para isso, para aquilo, e não pode funcionar de outra maneira, e não pode fazer outra coisa, e o limite é esse, e não pode fazer diferente, e não pode ser diferente, né? E até porque se for diferente vai entrar numa patologia ou alguma definição, enfim. O verdadeiro inimigo, no entanto, não são os órgãos em si, mas o organismo. O organismo é a organização específica, hierárquica e funcional dos órgãos. É uma estrutura de poder, um extrato sobre o corpo sem órgãos, que impõe ordem, função, limites e uma finalidade ao corpo. O organismo é a materialização do juízo de Deus. Ele decreta o que um corpo pode e não pode fazer, aprisionando em padrões estabelecidos pela sociedade e pela biologia. O corpo sem órgãos é o oposto direto desta estrutura. É um corpo pleno, mas sem uma imagem pré-determinada, sem um objetivo fixo, sem um destino traçado. É o corpo liberto da teleologia. Então é interessante pensar quando ele traz essa noção, né, do corpo sem órgãos aqui como essa oposição ao organismo, entendendo que existe então essa instância ou este campo que é pré-individual. Existe então esse campo que ele ainda não está definido, não está significado, que é um campo então na qual a gente também existe, mas que muitas vezes a gente desconsidera, que a gente não se atenta, não observa, que é o campo da intensidade, é o campo então dos afetos, mas a gente desconsidera porque a gente busca sempre os símbolos, os significados, a significação, né? Já o indivíduo, aquilo que tem uma definição e nunca a experimentação. E antes que alguém cogite a interpretação do corpo sem órgãos como uma negação à vida, ou um apelo à automutilação ou à morte, o corpo sem órgãos não se opõe aos órgãos, mas a essa organização dos órgãos que se chama organismo. A luta não é para eliminar os olhos ou o coração, mas para desmantelar a organização rígida que o subordina a um sistema centralizado e funcional, libertando-os para novas conexões e usos não previstos. Ou seja, quando falamos então dessa luta, desse campo de batalha, não é como se fosse para
né, nesse sentido da automutilação ou da morte, mas de olhar para si para além daquilo que é definido. Olhar para si para além daquilo que já foi significado. Essa definição entre o corpo sem órgãos e organismo pode ser entendida como uma aplicação direta da diferença mais ampla entre o virtual e o atual. O corpo sem órgãos é o plano virtual, um campo de potencialidades infinitas. Tá? Então, quando falamos aqui de virtual, nós estamos falando de internet, dessas coisas. Virtual aqui é esse campo de potencialidade, onde qualquer conexão é possível. E o organismo, por outro lado, é apenas uma das muitas atualizações possíveis desse potencial. Então, o virtual é o campo de possibilidades, o atual é aquilo que acontece. Mas o organismo é uma das muitas possibilidades desses possíveis potenciais aí, né, dessa potencialidade. O problema é que essa atualização específica, nosso corpo biológico e socialmente codificado, se apresenta como a única, a mais legítima ou a definitiva, que é como a gente aprende, né? Vocês aprendem desde crianças o que é, o que não é, o que significa, de que maneira funciona e por aí vai, fechando e reprimindo ativamente todas as outras virtualidades. Tanto que quando a gente assiste, a gente vê, quando eu digo assiste na TV, no YouTube, em redes sociais, outras culturas que fazem coisas diferentes com os corpos, a gente fica, nossa, como que é possível fazer aquilo? É possível fazer aquilo porque eles podem, assim como a gente pode também. Mas parece que não pode porque o nosso organismo foi definido de uma outra maneira. Então você vê uma cultura que salta alto, uma cultura que corre de uma certa maneira, que vive de uma certa maneira, e você fala, como que é possível isso? É como se a gente fosse superior também, porque essa definição do organismo na sociedade ocidental, que vem de toda uma herança, seria a civilizada, a superior. Você fala, como que é possível isso? Bom, é possível porque é possível. Porque dentro de todas as potencialidades do corpo, são essas atualizações que aquela cultura realiza, e a gente realiza outras, né, que são da nossa cultura, do nosso modo de vida. Inclusive, né, sem abrir para outras possibilidades. Assim, criar para si um corpo sem órgãos não significa destruir o corpo atual, mas sim reativar a sua dimensão virtual. É um processo de afrouxar o controle da atualização dominante, o organismo, para tomar o corpo capaz de novas e inesperadas atualizações, abrindo-a a um futuro que não seja a mera repetição do seu presente organizado. A tarefa passa de uma negação, dessa ideia, pensando assim, de multi-órgãos, para uma potencialização, que é essa pró-virtualidade. Como a gente alcança potenciais? E ainda mais hoje em dia, né, com tantas tecnologias, a definição do corpo fica cada vez mais e mais fechada, né? Você vê lá médico, você vê psicólogo, você vê nutricionistas, fisioterapeutas, educador físico, dizendo o que é o corpo, o que pode o corpo, de que maneira o corpo pode, como ele funciona, e toda aquela definição do corpo. E você apenas fala, tá bom, sim senhor, sim senhor, sim senhor, sim senhora, é assim que funciona, obrigado por dizer como eu funciono, e nunca pensando para além disso, nunca experimentando para além disso. Bem, então vamos entender as 3 prisões aqui, né? A lógica do organismo não se limita à biologia. Ela opera como um princípio de controle que se estende a todas as dimensões da existência. Deleuze e Guattari identificam 3 grandes sistemas de organização, ou esses estratos que funcionam de forma interligada para o aprisionamento, para aprisionar a vida e o desejo. O corpo sem órgãos é a força que se opõe a esses estratos e a sua prática principal é essa desestratificação. Desmantelar essas 3 prisões é o programa ético e político do corpo sem órgãos. Então, um ponto interessante aqui é quando eu coloco aqui, né, enfim, os autores colocam que a prática da desestratificação não é necessariamente que a gente até precisa fazer. É um processo que ele faz parte da própria existência, essa desestratificação. Na verdade, o que a gente realiza é muitas vezes estratificar esse processo, quando está se desestratificando. É significar quando a gente percebe ou sente que estamos num campo ali sem um significado, sem um sentido. Você já forma, né? Não deixa aquilo acontecer. Assim como vamos supor, né? Você está vivendo uma angústia, e aí você parece que não aceita aquela angústia, você tem que buscar o que aquilo é, do que eu estou sofrendo, de que maneira que é, e não experimenta essa angústia. Você já quer saber o que é, e aí vai ser, especialmente, né, se for procurar um psiquiatra ou psicólogo, vai ser o quê? Um transtorno. É o transtorno tal. Aí você fala, ufa, então é isso que eu estou sentindo. Né? Em vez de buscar compreender que a angústia é essa, você já busca um transtorno para falar, então é isso, ufa, agora sim, entendi o que eu estou sentindo. Mas vamos pegar essas 3 prisões. O primeiro, o organismo. Este é o estrato mais evidente e material. É a organização do corpo físico num sistema funcional, hierárquico e biologicamente determinado.
O organismo dita o que o corpo é, né? Esse conjunto de sistemas cardiovascular, nervoso, digestivo, etc. E o que ele pode fazer, ver com os olhos, andar com as pernas, etc. Embora necessário para a sobrevivência, este extrato torna-se uma prisão quando se fecha sobre si mesmo, impedindo o corpo de descobrir e criar novas capacidades, novas formas de sentir e novas conexões. Essa tirania da função sobre a potencialidade. Esse é um ponto importante também de abrir, né, que eu acabei esquecendo de comentar antes, mas não se trata de você abdicar disso, desses conhecimentos, ou do que a gente já compreende do corpo. A questão não é abdicar e falar, não, então joga tudo fora. Não se trata disso. Mas entender que essa é uma das atualizações, é um modo de compreender, e um modo de compreender que também é interessante, né? Não é desinteressante, mas como que esse modo se torna tirânico, como esse modo se torna, ele exclui outras possibilidades. Por que que ele exclui? Porque precisa excluir, porque não pode compreender de outras maneiras, né? Bem, então, segundo extrato, né? A questão da mente. Este extrato semiótico ou linguístico corresponde à organização do caos de signos, sensações e experiências numa grelha de significados e interpretações estáveis. A linguagem, os códigos sociais, os sistemas de interpretação, como a psicanálise com o complexo de Édipo, a psiquiatria com o DSM, impõem uma ordem ao mundo, determinando o que as coisas significam. Este extrato aprisiona o desejo em narrativas pré-fabricadas, forçando-o a expressar-se através de canais limitados e codificados. Ele transforma o fluxo livre do desejo numa série de dramas familiares e significantes mestres, neutralizando o poder subversivo. Ou seja, você está tentando expressar o que você sente, está tentando expressar aquilo que está em você, mas quando você expressa, primeiro, a gente já precisa limitar a linguagem, porque a linguagem limita a expressão. E segundo, quando você expressa a partir da linguagem, como que isso será lido, interpretado? Esse é o ponto, né? Assim, será interpretado de que maneira a partir do DSM, a partir do complexo de Édipo, a partir de outras, vamos supor, disfunções, como seria numa perspectiva cognitivista? Então, como é interpretado? Já busca, então, ali já tem uma forma prévia para dizer como é, como funciona. O corpo sem órgãos busca um corpo livre da interpretação, onde as intensidades possam circular sem serem imediatamente capturadas e traduzidas pela máquina da significância. É aquilo que quando você fala para a pessoa e a pessoa tenta falar, então é isso que você está querendo dizer, você tem que dizer, não é isso que eu estou querendo dizer. Não estou conseguindo me expressar, pelo menos você não está conseguindo, mas você entende que não é aquilo. Não limita aquilo, porque não é, e muitas vezes não é mesmo isso. E o terceiro extrato, a subjetivação na imanência. Este é o extrato social e psicológico, é o processo através do qual somos constituídos como sujeitos, como identidades, papéis e uma interioridade específica. A sociedade atribui-nos um rosto, um nome, um gênero, uma profissão, uma nacionalidade. Este extrato organiza os nossos fluxos de desejo para que se encaixem num lugar determinado na máquina social. Ele diz, você é isto, deve sentir aquilo, o teu desejo é este. A subjetivação transforma o plano imanente da vida numa série de sujeitos separados, definidos e controlados. O corpo sem órgãos luta contra essa formação de um eu estável, procurando acessar ao estado pré-individual, onde as conexões e os deveres prevalecem sobre a identidade. Ou seja, mesmo que diga-se, né, as pessoas digam o que você é, de que maneira você é, entenda que há essa instância, esse campo, onde não é. Este eu estável, né, não é. Inclusive, eu estou gravando esse vídeo na mesma semana que eu trabalhei uma aula falando sobre o Gilbert Simondon, no curso Indivíduo Código, as subjetividades na era digital. E o Simondon, ele explica, né, ele tem essa definição, ele consegue conceituar sobre essa formação pré-individual, né, que vai contra essa ideia desse eu estável, né, que inclusive o Deleuze e Guattari se inspiram. Se você quiser conhecer essa aula, verifique aí a formação Subesquizo, o link abaixo, tá, da nossa formação. E para conhecer a plataforma, que lá tem vários cursos, várias aulas, em que eu falo sobre psicologia crítica e de esquizoanálise. Bem, então esses três extratos não são independentes, eles formam um sistema de controle coeso e ressonante. O organismo fornece um modelo material para a organização da mente, essa significância, e da identidade, né, pensando aqui nessa subjetivação. A luta num dos estratos é, portanto, inseparável da luta nos outros. Desorganizar o corpo biológico e, ao mesmo tempo, dessignificar a mente e dessubjetivar a identidade. Então, pensar nesse processo, né, de criar para si um corpo sem órgãos, ou desse processo de luta, de disputa, dessa desestratificação,
é dessignificar também a mente, dessubjetivar a identidade. Quem eu sou? Como você consegue definir quem é você? De quantas maneiras você consegue definir quem é você? Né? E como você as define? A partir daquilo que te deram? A partir daquilo que foi falado que você é? Bem, então o verdadeiro inimigo é o princípio de organização em si, esse juízo de Deus. Deleuze e Guattari veem como a raiz de todas as formas de fascismo, desde o microfascismo do nosso próprio organismo até o macrofascismo do Estado. Então, o fascismo é essa forma de totalização, de totalitarismo, né, em que você diz o que é, de que maneira é, como pode, e sem abrir possibilidades. E aí que a gente entra nesse como criar para si, né, um corpo sem órgãos. A questão, né, é um capítulo, inclusive, do meu Platós, ele não é um problema técnico, mas uma questão ética. A resposta não reside numa fórmula, mas num método de experimentação contínua, guiado por um princípio fundamental, que é a prudência. Criar um corpo sem órgãos é uma experimentação inevitável, um processo que se desenrola nos encontros da vida, mas que exige cuidado, paciência e estratégia para não se tornar destrutivo. Ou seja, criar um corpo sem órgãos não é algo que você precisa, hoje eu vou criar, como eu vou fazer. É algo da vida, é algo inevitável. É algo que se desenrola conforme a gente vai, inclusive, vivendo. Você vai sentindo, vai experimentando as coisas. Já tende a se desenrolar. A questão é que muitas vezes a gente não se dá conta disso. Porque a força dessa estrutura, dessa estruturação, costuma ser mais forte. Então a gente não se dá conta de quantas vezes isso já se tornou uma possibilidade, né, de fazer isso. E aí por isso também que exige cuidado, paciência e estratégia. Porque são elementos com os quais você não está habituado a lidar e como lidar. O método, então, seria essa desestratificação prudente. Isso significa desmantelar os estratos do organismo, da significação e da subjetivação, de forma lenta, paciente e experimental. Uma destratificação brutal ou exageradamente violenta pode levar ao colapso ou à morte. A prudência, nesse contexto, implica uma navegação entre a rigidez dos estratos e o caos absoluto do corpo sem órgãos. Significa conservar para si pequenas doses de significação e de interpretação, mantendo porções dos estratos como uma base segura a partir da qual se pode lançar em explorações. Ou seja, se você abandonar tudo também, vamos supor, a pessoa vai ter uma experiência com alguma substância psicoativa, e aí ela rompe também com todos os estratos. E aí, o que ela se torna a partir disso? Qual é a potência que ela desempenha a partir disso? Porque a gente está pensando num corpo potente. Então, se a pessoa ela se coloca num risco exagerado, né, se ela se prejudica nisso, que potência a gente está construindo com isso? Você não está construindo potência, você está destruindo, né? Então é preciso manter um pé no mundo organizado para sobreviver, para poder regressar e continuar a experimentar. Não se trata de abandonar, de fazer uma loucura, vamos dizer assim, não usar essa palavra aqui. Mas é como a gente consegue experimentar, abrir para a experiência. Na prática, isso traduz-se em abrir um corpo à nova conexões, intensidades e afetos. As vias para essa experimentação são múltiplas e variadas, como pela arte, pela escrita, uma escrita de si, né, e pelas experimentações diversas. A literatura é um bom campo disso, né? Tem um texto, inclusive, uma literatura que é o Artista da Fome. Não me lembro agora quem é o autor, né? Eu sou muito ruim com nomes, mas procurem depois o Artista da Fome. É muito interessante, né? Porque tem ali um plot twist, digamos assim, quando você vai pensar sobre essa noção do corpo, como o corpo funciona, né? Enfim, mas é super interessante, vale a pena dar uma lida. É um conto extremamente curto, vale muito a pena ler. O problema dessas práticas é o foco na potência. A questão é sempre sobre o que um corpo pode fazer, quais afetos é capaz de sentir, a que velocidades e lentidões pode aceder. É uma questão de vida e de perseverança na existência. Essa espécie do conatos, um conceito do Spinoza. Esse esforço de um ser para perseverar na sua existência, para aumentar a sua potencialidade. Que se expressa como um desejo produtivo. Como a gente consegue se tornar mais produtivo no sentido de potência, não produtivo para o sentido do capital. A prudência revela que o corpo sem órgãos não é um estado final caótico, mas uma disciplina que brinca com os limites. O objetivo não é uma abolição total da organização, mas a conquista de uma fluidez dinâmica que permita mover-se entre os estratos e o corpo sem órgãos. É como um surfista que utiliza uma estrutura sólida da prancha, né, pensando aqui o extrato, para dançar sobre a força caótica da onda. Que forma que tem a onda? Qual é o extrato da onda? Assim como ela se forma, ela se desmancha. A prudência é a perícia que permite engajar-se com o caos, sem ser aniquilado por ele.
transformando o projeto revolucionário do corpo sem órgãos numa prática ética, pragmática e vitalícia, porque é para a vida toda, né? Bem, e aí tem também esses outros perigos, que são os 3 tipos de corpos. Essa desestratificação é uma faca de 2 gumes. Se por um lado é a chave para a libertação e a criatividade e para a potência, né? Por outro, abre porta a perigos existenciais e políticos catastróficos. Deleuze e Guattari estão perfeitamente cientes disso e dedicam uma análise crucial ao que chamam de problema dos 3 corpos. Uma vez que o corpo sem órgãos é sempre uma manifestação do desejo, como podemos distinguir clinicamente, eticamente e politicamente entre os seus diferentes tipos, então como a gente consegue distinguir aquilo que o corpo sem órgãos está produzindo? Como diferenciar um desejo que cria e um que destrói? A resposta está nessa distinção entre 3 modalidades do corpo sem órgãos: o pleno, o vazio e o canceroso. Então, o corpo sem órgãos pleno é o corpo revolucionário. Este corpo é o corpo potente, é o cuidado através de uma estratificação prudente e paciente. O desejo que anima é o desejo da alegria, né? A alegria aqui entendida nesse sentido espinosista, não como um contentamento passageiro, mas como um afeto que afirma um aumento da nossa potência de agir e de pensar. O corpo sem órgãos pleno é um corpo que se preenche com esta alegria, que se abre a novas conexões e distribui intensidade de forma criativa. Desfazer, então, o organismo, nesse caso, é abrir o corpo a conexões. O resultado é a afirmação da vida e a produção de novos modos de existência. Então, primeiro aqui traz essa possibilidade de entender o corpo sem órgãos a partir dessa noção da alegria e da potência, né? O segundo é o vazio, que seria o suicida ou o toxicômano, né? A pessoa que tem alguma dependência de alguma substância. Esse é o resultado de uma destratificação imprudente, grosseira, exageradamente violenta e brutal. O desejo que o move é um desejo de morte. Em vez de se preencher de alegria, este corpo se esvazia de toda intensidade e conexão. Ocorre quando a destruição dos estratos é tão rápida e total que nada resta para sustentar a vida. Vamos supor, né? O que seria o niilismo destrutivo. Seria essa pessoa, então, que ela vai esvaziar, acabar com os estratos da significação da vida. E aí nada significa, nada vale, nada tem valor, nada presta. Então, para que viver, né? Só que, como eu falei, não se trata disso, de nada vale. Como você, então, destrói valores, destrói significados para construir outros, por exemplo, né? Isso aqui eu estou trazendo um caso que seria de uma depressão, ou de um esvaziamento de sentido da vida, né? Então, não se trata de esvaziar, acabar com tudo, mas o que é possível fazer a partir disso? Bem, então, o organismo, esse mergulho no abismo sem a corda de segurança da prudência. O organismo, a significação e a subjetivação são aniquilados de uma só vez, resultando num colapso catastrófico, na morte literal ou num estado catatônico. É a face nihilista e autodestrutiva da desestratificação. Bem, e o terceiro seria o canceroso, ou o que eles chamam de fascista. Este é talvez o mais insidioso dos perigos. É criado por um processo de estratificação que imediatamente se restratifica. O desejo que impulsiona é um desejo de extrato. Neste caso, o extrato não é simplesmente desfeito, mas torna-se proliferante. Ele desestratifica o seu entorno apenas para impor uma nova estratificação ainda mais rígida, totalitária e mortífera. É um buraco negro de poder que suga toda a vida e desejo para dentro de uma ordem fascista. Exemplos incluem o corpo sem órgãos do dinheiro, né? Pensando aqui nessa inflação, mas também o corpo sem órgãos do Estado, do Exército, da moral, da fábrica, do partido, aquilo que vai se tornando um dogma tão forte que tudo você tem que ler a partir daquele dogma. É um axioma, uma lógica tão forte que tudo é lido a partir daquilo, e que se algo sai daquela linha, algo sai daquele dogma, tem que ser rechaçado. O fascismo é então um corpo sem órgãos canceroso por excelência, um tumor que cresce sobre o corpo social, prometendo uma falsa unidade e ordem, mas produzindo apenas destruição, né? Porque está dizendo que é ordem, é progresso, é alguma coisa assim, mas o quanto que isso limita a existência, a possibilidade de produção da vida. A ferramenta proposta por Deleuze e Guattari para navegar esses perigos é a esquizoanálise, uma clínica ética e política que avalia os movimentos do desejo. O seu critério não é a verdade ou a normalidade, mas a vida. Distingue os desejos que libertam a vida daqueles que a conduzem à morte ou que a fascinam pelo poder, né? Que aí seria também, pensando aqui, o fascismo, né? Esse corpo sem órgãos canceroso. Desculpa, é o canceroso mesmo. Às vezes eu confundo um pouquinho, né? Então, corpo sem órgãos canceroso, que se fascina pelo poder e que acaba se autodestruindo por dentro. Bem,
Então, para a gente fechar, né, entender um corpo sem órgãos como horizonte de potencialidade e de liberdade. Ele não é, então, um conceito abstrato, mas é um programa ético, político e estético de uma radicalidade imensa. É esse plano de imanência e consistência sobre o qual toda a criação se desenrola, implicando desestratificações. É o corpo de potencialidade, o reservatório de todas as intensidades e conexões possíveis que os estratos do organismo, da significância ou dessa significação e da subjetivação procuram incessantemente organizar, limitar e neutralizar. O objetivo último é libertar a vida aprisionada pelo homem e no homem, de combater o fascismo não apenas no Estado ou na sociedade, mas dentro das nossas próprias cabeças e dos nossos próprios corpos. Não se trata de alcançar um estado final de desorganização, né, essa utopia de uma liberdade absoluta, mas de se engajar num processo contínuo de devir, dessa experimentação e dessa criação de novos modos de ser, de existir e de viver. Navegar, então, esse terreno existe uma combinação de coragem e criatividade e, acima de tudo, uma prudência estratégica que nos permita experimentar sem nos autodestruirmos. O corpo sem órgãos não é um destino a ser alcançado, mas um horizonte a ser constantemente navegado. É a lembrança de que, sob a aparente solidez do nosso mundo organizado, existe um plano vibrante de potencialidade à espera de ser ativado. Um convite permanente para nos tornarmos algo diferente daquilo que, entre aspas, aquilo que eu não coloquei, né? Fomos feitos para ser. Porque não existe esse objetivo, essa lógica prévia na existência humana, né? Não há algo definido sobre o que podemos ou não podemos ser. Certo? Então chegamos aqui ao final da aula. Se você gostou, deixe seu curtir, se inscreva no canal para acompanhar as próximas aulas e confira a formação Subir Esquizo, a plataforma com cursos, aulas, nas quais eu alimento semanalmente. Sou que o tema é sempre esquizoanálise e ciberpsicologia crítica e outros temas que a gente vai pensando ali. Tá bom? Lá tem também meu acervo, tarará, mas tudo isso você confere clicando no link abaixo aqui na descrição e também no primeiro comentário, no comentário fixado. Certinho? Aguardo vocês então no próximo vídeo e tchau, tchau.